Bom, Paulo, você é natural de onde? Bom, eu sou natural de Campos do Jordão, onde eu nasci em 25 de setembro de 1954. Seus pais de Campos do Jordão também? Papai era de Guaxupé, Minas Gerais. Eu costumava dizer que eu também era mineiro, né? Porque filho de mineiro tem mineiro, né? Igual tem bolinho no fogo, né? Gatinha tem gatinho no forno, tem gatinho ou tem biscoito, né? Então, também era mineiro, filho de mineiro de Guaxupé. Mamãe era de Campos do Jordão também. E seus pais faziam o que lá em Campos? Papai sempre foi vendedor, sempre trabalhou nessa área de vendas. Papai antes foi do Correio Aéreo Nacional, do CAN, e aí ele ficou doente, precisou voltar para Campos do Jordão para se tratar, e aí entrou nessa área de vendas, de produtos. O papai trabalhava com Martini Rossi, com produtos mais diversificados produtos, né? E mamãe, apesar de ser enfermeira, a mamãe sempre foi dona de casa, sempre cuidou do lar. Veio a trabalhar aqui como voluntária aqui na Clínica Francisca Júlia, faz muitos anos depois, né? Você viveu em Campos do Jordão até que idade? Eu vivi em Campos do Jordão até 8 anos de idade. Eu saí de Campos do Jordão em 1962, que minha avó veio para ser agente do Correio aqui em São José dos Campos, e meu avô não tinha saúde muito boa. Como meu papai tinha um trabalho que podia ser transferido de uma cidade para outra, nós viemos para cá, para São José dos Campos, em 1962. E como é que foi essa infância sua lá em Campos do Jordão? Você Olha, lembra? a minha infância é tranquila. Campos do Jordão é uma cidade muito tranquila, sempre foi uma cidade tranquila, muito boa, não tinha esse boom que tem hoje de turismo, era uma cidade de gente doente, né? Então era uma cidade muito tranquila, as famílias viviam muito bem entre si. Nós fazíamos parte da Igreja Metodista de Campos do Jordão, e na Igreja Metodista de Campos do Jordão nós tínhamos muito boas relações com todas as famílias de lá. E com 8 anos você veio direto para São José? Vim para São José dos Campos, estudar no Olímpio Catão, morar na rua Antônio Sais, ali perto do cemitério. Uma casa que existe até hoje, uma casa geminada lá, aqui no número 40, na Antônio Sais, frente ao estádio do São José Esporte Clube, e onde eu passei boa parte do tempo. Ali eu conheci o Leão, que era vizinho nosso, a família do Leão. O tio dele, o seu Mário, tinha um armazém na esquina de casa, né? Então ali foi onde eu passei a maior parte da minha formação. Depois mudamos aqui para Ademar de Barros, onde nós vivemos a maior parte do tempo, e onde a gente tem casa ainda, na Ademar de Barros. E por que seus pais fizeram a opção de São José dos Campos? Minha avó, né? Minha avó é que veio transferida para cá, e meu pai já gostava muito da cidade. Meu pai já falava muito bem de São José dos Campos em relação a outras cidades, e sempre teve uma visão de que São José era uma cidade que iria crescer, tomar uma pujança, né? Muito grande. E papai sempre teve essa visão de São José dos Campos, e nós gostamos de São José, todos nós. E como é que foi a chegada daquele menino, Paulo, aqui em São José dos Campos, que já é uma grande cidade, né? Maior do que Campos, né? Era um choque, porque eu estudava numa escola católica, em Campos do Jordão, e vim estudar aqui no colégio, no Olímpio Catão. Então era um choque de cultura, de tudo mais. Mas eu me adaptei muito bem, gostei muito de morar aqui, sempre gostei muito de conviver com as pessoas aqui. Tenho bons amigos desde aquela época ainda. Bom, então a sua infância e a pré-adolescência foi vivida aqui em São José. Sim, sim. Naquela época você tinha algum sonho, Paulo? Não, meu sonho mais vibrante, meu sonho melhor era poder ser um empresário, né? Mas eu não tinha assim nada que pudesse falar, olha, vou ser um empresário, trabalhar com alguma coisa específica, não. Eu tinha 7 irmãos, né? 6 irmãos, são 7 filhos na família. Então nós todos tínhamos aguerridos por trabalhar, por estudar, e todos são formados hoje, cada um na sua área, cada um trabalhando como pode. E naquela época a família veio toda para cá? Toda. Naquela época eram só 3, né? Meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãos. Depois é que nasceram os outros, e a maior parte nasceu aqui em São José dos Campos. Tá, então nos conta como é que foi a sua adolescência aqui em São José. A minha adolescência aqui em São José foi muito interessante, porque eu tinha uma obrigação de fazer esporte. Então eu fiz esporte na Associação Esportiva São José com o técnico Zequinha.
lá da natação. Aprendi a nadar e fazia todas as provas junto com o Zequinha lá. E minha decepção é que eu sempre fui um nadador de péssima qualidade, né? Se tivesse 5 nadadores, eu era o 5º colocado sempre. Mas nunca deixei de levar a sério. A minha adolescência, eu sempre fui dedicado. Fui ao basquete no João Cursino, com o Dalvi, com o professor Marçom, com o professor, depois o Beleze veio para completar, mas todos aqueles amigos que a gente tinha juntos, né, que faziam basquete no João Cursino. E eu também nunca fui assim de destaque no basquete, não, mas eu gostava muito, acompanhei muito, passei a apitar jogos de basquetebol, acabei fazendo parte da Federação Paulista de Basquetebol do Estado. Fui apitar jogos, inclusive, fora daqui de São Paulo. Fui apitar jogos no Paraná, em Minas Gerais, como árbitro da Federação Paulista de Basquetebol. Depois de um tempo eu abandonei e esqueci esse lado. Bom, praticava basquete e estudava também. Continuava lá no Bilac? Continuava no João Cursino. João Cursino. No João Cursino. Estudei no João Cursino. Fui presidente do Grêmio Estudantil Castro Alves, do João Cursino, JECA. Substituindo o Robson Marinho, que tinha sido presidente do último JECA, né, que foi fechado na época foi fechado e abriu o Grêmio Estudantil. Então sempre foi minha dedicação ao João Cursino. Como é que era São José dos Campos na sua época de adolescência, Paulo? São José era uma cidade até que provinciana. Não tinha os limites de São José dos Campos eram limites bem definidos, né? A gente não tinha nada além aqui por exemplo, aqui do Jardim, da Vila Ema, onde é o Colinas de hoje. Não tinha nada além daquele seminário dos padres para lá, não tinha nada. Ali era a Avenida Imperial, era a Fazenda Imperial, que não sei de quem que era, mas era toda fechada. A gente, quando ia para o lado do Jardim Paulista, tinha aquela descida que hoje tem o viaduto, e só o Jardim Paulista do lado de lá, não tinha mais nada além do Jardim Paulista, ou muito pouca coisa. E o bairro mais tradicional daqui era Santana, que era o bairro mais característico de São José dos Campos, e dava mais alento a todos nós que vimos de fora, né? Porque era um bairro muito acolhedor, sempre foi muito acolhedor. Como é que eram as baladas naquela época? Poxa, as baladas eram diferentes, né? Os mingaus e as brincadeiras dançantes eram muito interessantes. Tinha as baladas da Associação Esportiva São José, ali na Praça da Matriz, Praça Corolim, ali agora hoje Praça é João Guimarães. João Guimarães, mas tinha um outro nome. Né? João Pessoa. João Pessoa, isso, Praça João Pessoa. E depois foi ampliado, eles iam fazer uma entrada lá pelos fundos. A gente tinha brincadeira dançante em vários outros locais. Muito interessante, isso era muito gostoso, muito interessante, muito livre de qualquer problema, de qualquer coisa. Nós não tínhamos problemas de segurança, nem de tóxicos, nem de nada. Era uma cidade onde se vivia muito bem. Bom, estamos na adolescência e você mantinha aquele sonho de empresário? Sempre mantive o sonho de empresário. Eu, quando fui estudar, fazer faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi a faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar com 14 anos como auxiliar numa loja de material elétrico, né, ali na Rua Antônio Salles mesmo, do Newton e do Tarzan. Depois eu fui trabalhar no Banco Econômico da Bahia, mas sempre com aquela ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa minha, né? Fui fazer faculdade, foi faculdade de Direito, foi a primeira faculdade minha. Depois fui fazer faculdade de Comunicação, porque eu estava na prefeitura, trabalhando na prefeitura, e precisava ter um curso que fosse, pelo menos, parecido com aquilo que eu estava desenvolvendo. Então, toda vez que eu mexia com isso, eu pensava como que eu iria ser um empresário dali para frente. E sendo empresário dali para frente, eu pensei e montei a minha empresa, que é a Cointer de Comunicação Integrada, que é uma empresa de comunicação, de relações públicas, uma empresa de publicidade, uma empresa que durante muito tempo atendeu grandes empresas aqui da região,
inauguramos vários shoppings em várias cidades do estado de São Paulo e fizemos trabalhos para empresas importantes, multinacionais importantes em todo o Brasil e fora do Brasil. E por que você fez a opção de curso de Direito? O curso de Direito porque para mim era mais simples, era mais fácil. Aqui em São José dos Campos tinha o curso de Direito da Fundação Vale Paraibana de Ensino, né? Hoje é a Univap. E os outros cursos que eu gostaria de fazer, que eu tive que fazer depois, só existiam o mais perto era em Mogi das Cruzes. O curso de Relações Públicas, o mais perto era em Mogi das Cruzes. Então, eu fui estudar em Mogi das Cruzes em função da necessidade de ter um curso igual à minha função aqui na Prefeitura. Como é que foi aquele momento que você abriu a tua empresa? Falou, bom, meu sonho está sendo realizado. Como é que foi? Como é que foi a Cointer daí para frente? A Cointer surgiu, a história tem alguns marcos que são importantes. A Cointer surgiu logo depois do falecimento do Hélio Augusto de Souza. O Hélio, eu trabalhava na General Motors, eu trabalhei na CESP, trabalhei na General Motors, voltei a trabalhar na General Motors e o Hélio me chamou para ser o secretário-chefe da assessoria de comunicação naquela época. O Hélio era o prefeito, tinha um sonho de fazer uma grande cidade que seria São José dos Campos e tinha um sonho pessoal de ser senador. O Hélio brincava muito com isso, né? Falei, eu vou terminar a minha gestão como prefeito e vou ser senador. Infelizmente, 6 meses depois ele faleceu, nós perdemos um grande prefeito e aí eu tive que tomar outro rumo, tive que andar para outro lugar. Antes de qualquer outra coisa, eu montei a Cointer, de comunicação integrada, mais ou menos o nome, Cointer, para atender aquilo que eu achava que seria interessante para a cidade, porque eu fazia alguns contatos já necessários para a Kodak, para a Johnson, para a própria General Motors e tudo mais, mas não tinha empresa, era só o Paulo de Tarso. E a partir da Cointer, eu passei a atender então as várias empresas através de uma empresa radicada em São José dos Campos, feita em São José dos Campos e com um handicap que podia dar suporte a todo fora daqui, né? Todo ele fora daqui. E orgulhoso de ter a sua empresa, o sonho realizado. Sim, orgulhoso da minha empresa, sonho realizado. Na época, minha esposa trabalhando, me ajudando muito. Depois, os meus amigos me ajudando muito. E eu acabei tendo uma listagem razoável de clientes que a Cointer atendia. E essa condição me fez muito bem. Você falou da esposa, diga da sua família que você constituiu. A minha família, eu tenho 2 famílias hoje, né? A primeira esposa minha, nós nos separamos, eu tenho 2 filhos, um de 35 anos, outro de 33 anos. Qual é o nome deles? O João Rafael e o Paulo Guilherme. O João Rafael é formado em administração de empresas e é músico e é professor de inglês em São Caetano do Sul, mora com a mãe em São Caetano do Sul. O Paulo Guilherme é professor de educação física e é o dono da CrossFit no Brasil. Ele trouxe para cá essa marca CrossFit e tem uma academia ali no centro de São Paulo, bem no centro de São Paulo. Estão bem localizados. Então formou 2 empresários também. 2 empresários, graças a Deus, estão muito bem. Os 2 estão muito bem. Né? E tem uma segunda família, que é Campos do Jordão, que é a Kelly. Ela tem um filho, que é o Vitor Hugo, e que está ainda em formação. Né? E a gente está aí batalhando para ver o que a gente faz daqui para frente. Bom, você esteve na Prefeitura de São José, Cointer, e chegou até o governo do estado, como é que foi isso? Bom, é uma história, viu? É uma história interessante, porque eu na Prefeitura de São José dos Campos, comecei a trabalhar com o Sobral. O Sobral, que foi o prefeito, e eu trabalhava no INPE na época, eu saí do Banco Econômico da Bahia e fui para o INPE. E o Sobral me tirou do INPE para a Prefeitura. Eu vim para a Prefeitura junto com o Bergamo Pedrosa. O Bergamo era do PMDB, eu e ele trabalhávamos pelo PMDB, e o Sobral, numa jogada de marketing, trouxe os 2 para trabalhar com ele. O Bergamo nunca deixou o PMDB e eu acabei deixando, mas por outras questões. E aí eu fiz essa minha carreira de contatos na Prefeitura e contatos em várias esferas do governo do estado de São Paulo. Quando eu me formei em Relações Públicas, eu fui trabalhar na General Motors, mas continuei tendo muito bom contato em todas as áreas. Quando eu fui para a CESP, da mesma forma.
Aí quando eu fui para a CESP e quando eu comecei a trabalhar com a minha empresa Cointer, eu tinha um bom relacionamento no governo do estado e fui nomeado pelo governador para ser o delegado regional de turismo aqui na região. Como delegado regional de turismo, eu tinha uma série de funções políticas que o governador era Mário Covas, que eu tinha que atender. Então eu acabei conhecendo todas as cidades da região, conhecendo todos os prefeitos da região. Hoje eu costumo dizer que tem pelo menos um amigo em cada cidade, pelo menos um, tem mais de um, graças a Deus. Tenho bons amigos hoje que são prefeitos nas cidades. E aí isso foi um pulo para eu ir para o governo do estado de São Paulo. Quando eu fui para o governo do estado de São Paulo, eu fui através da CESP, eu fui para a subchefia da Casa Civil para cuidar de cerimonial público e cuidar dos relacionamentos do governador com algumas autoridades. Paulo, como diretor de turismo, a natureza valorizou e prestigiou muito o nosso Vale do Paraíba? Sempre valorizou, prestigiou muito o Vale do Paraíba, todas as nossas regiões. Eu fui, junto com o Ramon Turon, dirigente do Cone Leste Paulista, Conselho Pro Turismo do Cone Leste Paulista, que foi um pioneiro na modificação da identificação do turismo na região. O Cone Leste dividiu a região dividiu o Vale do Paraíba, que era o Cone Leste, né? Com um pouco de boa vontade, dá para ver que aqui seria o Cone Leste do estado de São Paulo. Dividiu em várias atrações turísticas diferentes, e isso fez com que a gente pudesse observar melhor tudo que existe na região. Então você tem hoje praia, e se você estiver em São José dos Campos, você está privilegiado, porque com um pouco mais de uma hora você está na praia, um pouco mais de uma hora você está na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, um pouco mais de uma hora você está no Vale Histórico, as fazendas e tudo mais que tem. Então tudo isso faz com que o turismo daqui tenha um desenvolvimento integrado muito interessante, muito bom. É pena que as pessoas não sabem valorizar nem aproveitar esse potencial que tem o turismo. Nem Campos do Jordão sabe aproveitar melhor o potencial de turismo que tem na cidade. Bom, e daí você foi para Campos do Jordão desempenhar uma função lá também administrativa junto à prefeitura? Eu fui para Campos do Jordão porque, como eu nasci em Campos, eu tinha uma casa em Campos do Jordão. E eu passava os finais de semana lá em Campos do Jordão. E como delegado de turismo, eu fui para ajudar o prefeito, que era o Oswaldinho na época. Depois do Oswaldinho, eu continuei com o meu trabalho aqui na região. E o prefeito Fred, que é o atual prefeito de Campos do Jordão, Frederico Guidoni, me chamou para ajudá-lo na assessoria especial do gabinete, no seu primeiro mandato. E eu fui para Campos do Jordão, então, para exercer essa função eu não sei como é que você colocaria isso, mas eu assessorava todas as áreas que fosse necessário ter um acompanhamento na área de turismo, de cultura, até de educação, que fosse necessário. Eu estava acompanhando e assessorando. Você sempre gostou desse trabalho de atendimento público, né? Sempre foi um atendimento público. Na época do prefeito Sobral, o Sobral colocou uma sala no pé da escada, e essa sala foi toda montada, muito bem decorada, com a brincadeira até do Bergamo era essa. Falei, poxa vida, você tem uma sala melhor que a do prefeito. E me lembro bem do vereador Tuta, que uma vez foi até lá, e ele tinha dificuldade para subir a escada para ir até o gabinete do prefeito. E aí ele ia sair com o prefeito, e uma das moças falou assim, vereador, entra aqui nessa sala, o senhor fica à vontade, porque o prefeito já vai descer para falar com o senhor. Eu falei, não, essa sala não entro não, porque essa sala é para dizer não. Então, eu sempre tive essa responsabilidade de representar o prefeito, de dar um respaldo para o prefeito. E não era uma sala de dizer não, mas era uma sala onde a gente preservava a figura do prefeito de São José dos Campos. Bom, não vou colocar os outros nomes, porque os outros estão vivos ainda. Mas o Guido, me lembro do Guido, era fantástico. O Guido entrava na minha sala e falava assim, me ajuda a escrever isso aqui que eu tenho que fazer um pedido aqui na Câmara hoje. Ele sentava lá e
fazia o que ele precisava fazer, de requerimento, tudo que precisava, eu ajudava ele a fazer, não é que ele não soubesse fazer, ele preferia que eu colocasse isso numa linguagem que ele pudesse utilizar na Câmara. Então a gente tinha uma afinidade grande, eu e o Guido. E eu me lembro uma vez que o Guido, era dois partidos, né, Arena e PMDB, e o Guido começou uma discussão na Câmara entre dois vereadores, e aí uma baixaria danada, porque é uma mãe de Vossa Excelência, tem uma casa de tolerância na rua, então eu saio, aí o outro falou, não, em Vossa Excelência que foi processado porque seduziu uma menina de menos de 18 anos. Aí o Guido, presidente, não me lembro quem era o presidente agora na época, mas, presidente, interrompe a sessão. Aí o presidente interrompeu a sessão. E o Luiz Carlos de Barros Ramos, que era o presidente da Arena, falou, Guido, o que aconteceu, Guido? Nós estamos querendo ver se a gente resolve algumas coisas aqui, você manda parar a sessão. Ele falou, não, é que essa briga aí, se não parar, vai chegar em mim. Então tem umas coisas que eu me lembro aqui de São José que eram coisas assim, que marcavam isso. O Guido era uma farra. O Guido era uma farra. Então tem várias coisas que eu me lembro de São José que eram muito gostosas de a gente estar avisada juntos e a gente tocar isso para frente. Qual a importância da família na sua vida, seus filhos? É muito grande. Meus filhos hoje, eu estou passando por uma fase muito difícil, né, de saúde. Meus filhos estão muito próximos, e meus filhos estão muito presentes comigo o tempo todo. E eu fico muito feliz de saber que eles estão muito bem, que eles estão já começando o trabalho deles, independente do que eu possa ajudar, ou do que a mãe possa ajudá-los, eles estão muito bem. Então, e os meus irmãos também. Hoje eu tenho meus irmãos que participam comigo o tempo todo, né? E essas divergências todas da vida, eu não queria emocionar, mas estão muito próximos. Todos os meus irmãos me dando cobertura, me acompanhando nesses momentos que eu estou passando agora. Você falou que são 7 irmãos, né? Somos em 7. 7 irmãos. Todos eles têm uma função. Eu tenho 2 irmãos que são pastores da Igreja Metodista, professores do Instituto Metodista em São Paulo. O meu irmão é contador e é o tesoureiro da Prefeitura de São Paulo. A minha irmã é psicóloga, trabalha como voluntária aqui no GAC. A outra irmã minha, a Priscila, ela é professora aqui no Objetivo. O Ricardo trabalha hoje na Prefeitura, mas é formado em... Opa, obrigado. Mas é formado também em contabilidade e economia. Então a gente tem, todos eles têm uma formação, todos eles têm um caminho já a seguir. Paulo, conta pra gente o que São José dos Campos representa na sua vida. Olha, eu tive a oportunidade de ficar várias vezes no exterior. E todas as vezes que eu me referia de onde eu tinha saído, de onde eu vim, foi de São José dos Campos. A identificação da cidade de São José dos Campos fora do Brasil é muito grande. As pessoas identificam a partir da Embraer, a partir da grande tecnologia que a cidade sempre teve esse cuidado, desde a ETEP, da Escola Técnica na Everardo Passos, até hoje, a formação de técnicos, a formação de engenheiros de alta categoria. Isso faz com que a gente tenha orgulho de São José dos Campos. A gente tem orgulho da nossa cidade, de São José dos Campos, posso dizer nossa cidade. Tem orgulho porque São José cresceu, e nós vimos São José crescer como um filho que cresce, que a gente deve cuidar. Então, essa é a importância que São José dos Campos tem na minha vida. É uma cidade de referência para onde quer que eu vá. Bom, além de toda essa atividade que você teve no governo do estado, prefeitura, parece que você teve também envolvimento com entidades aqui da cidade como dirigente, é isso? Eu participei aqui na formação
no Cone Leste Paulista. Essa formação foi muito importante. Eu participei da ADESG, de outra formação da ADESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, aqui em São José também. Ajudei várias entidades aqui, inclusive o Provisão, que hoje é uma referência no atendimento de pessoas que têm dificuldade de visão, e precisam de atendimento e não tem tanta disponibilidade financeira. A Provisão atende todo mundo sem nenhum tipo de classificação, né? Então, para mim isso faz muito bem, isso é muito bom. Você é um homem orgulhoso por trilhar todos esses caminhos e chegar até onde chegou? Sim, eu tenho orgulho de ter trilhado esses caminhos, ter chegado até aqui. Acho que foi muito importante isso daí para mim, com algumas dificuldades, superando algumas dificuldades, mas sempre com o pensamento voltado para crescer, sempre com o pensamento voltado para evoluir. E eu tenho muito orgulho de hoje, do que eu sou, do que eu fiz. Talvez não tenha feito muito, talvez eu tenha sido fracasso em algumas coisas que eu tenha proposto fazer, mas aquilo que eu deixei, aquilo que eu estou deixando de legado para meus filhos, para meus amigos, as pessoas que conviveram comigo, eu acho que eu fui leal, fui sincero e não tem nada que me aborrecer. Talvez você já respondeu, mas eu pergunto novamente. Você é um homem religioso? Sim. Eu sou religioso. Hoje eu tenho respeito por todas as religiões, né? A minha família é uma família metodista, mas eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões. Seu time do coração qual que é, Paulo? São Paulo. Bom, turismo, comunicação, você é uma excelência, né? Agora, e na cozinha, como é que é o Paulo de Tarso? Olha, tem uma coisa interessante. Eu fiz uma vez um programa que eu gostaria até de, se tivesse a oportunidade de refazer, chamado Chefe por um Dia, junto com a Rita e com o Carlos Linhares. O Chefe por um Dia, com a Mariana Linhares, a Rita Linhares e o Carlos Linhares. O Chefe por um Dia, a gente trazia uma personalidade da cidade e colocava para cozinhar o prato específico do dia, um prato que ele tivesse acostumado a cozinhar, e a renda desse jantar revertia para o Provisão ou para alguma entidade que a gente estivesse atendendo. Um dia alguém me perguntou: o que você gosta de fazer? Eu falei: olha, eu adoro fazer mesmo, é ovo frito. Mas eu gosto de mexer na cozinha, eu gosto de fazer um estrogonofe, gosto de fazer alguma coisa diferenciada e seguir sempre alguma ideia que aparecer. O seu hobby qual que é, Paulo? Eu não tenho nenhum hobby específico, não. Eu gosto muito de caminhar. Eu caminho bastante por aqui, no Vicente Aranha, no Parque Santos Dumont, quando eu estou em Campos do Jordão, pela cidade de Campos do Jordão. Mas eu não tenho nenhum hobby específico. Eu parei um pouco com o meu hobby. Música, cinema ou teatro? Eu opto pelas 3 opções. Acabei de receber agora um convite para assistir ao teatro da Dançando na Chuva em São Paulo, que me atrai muito. Ele é um musical importantíssimo que está tendo em São Paulo e que me atrai muito. Cinema, eu gosto muito de cinema, gosto de assistir bastante. Eu estou sempre ligado nas coisas que estão saindo. Então, música, teatro e cinema, para mim, tem uma participação muito grande na minha própria vida, né? Bom, você disse que viajou muito, né? Você poderia destacar aí uma viagem marcante que você fez? Eu acho que de todas as viagens marcantes que eu fiz, a principal que mais mexe comigo é Vancouver, no Canadá. Eu fui a Vancouver, no Canadá, para conhecer a cidade, para ver como é que funcionava, e voltei várias vezes para lá e fiquei algum tempo em Vancouver, inclusive levando prefeitos daqui para conhecer o sistema, como é que funcionava o sistema, como funciona o sistema de comunicação, sistema de transporte, sistema público em Vancouver. Então, para mim, o Canadá é um país que me atrai muito, me fala muito de perto. Eu conheci outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, mas o Canadá, em especial, me faz muito bem. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Eu acabei de ver um programa esses dias agora falando de Hong Kong. Eu tinha muito medo de falar em Hong Kong e me dar mal. Mas acho que eu gostaria de conhecer alguma coisa na Ásia,
e poderia ser para o Hong Kong. Paulo de Tarso, você tem algum ídolo? Tenho vários ídolos. Eu tenho ídolos que são ídolos que marcaram muito. Ídolos que alguns estão vivos, alguns estão presentes na minha vida até hoje, outros já não estão mais aqui. E tem o ídolo principal, que é Jesus, né? Eu acho que nós, se a gente quiser caminhar bem, a gente precisa ter os exemplos que Jesus nos deixou. Pessoas marcantes na sua vida? Olha, precisa fazer uma lista, viu? Precisa fazer uma lista. Uma lista daquelas que são enormes. Gente, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: se eu destacar um, talvez eu deixe outros de lado. Mas eu tenho pessoas assim do tipo de Osiris Silva. O engenheiro Osiris Silva, nós acompanhamos ele em várias atividades, inclusive na posse dele na Petrobras e tudo mais, no Rio de Janeiro. E para mim é um ícone de pessoas que marcam. Pessoas que marcaram. O Hélio Augusto marcou muito mais, marcou bastante o Hélio. O Hélio foi uma pessoa que eu tinha muito carinho, muita alegria por ele. E junto com o Hélio, aí tinha um monte de gente, tinha o Riso, tinha o Fernando Fagundes, tinha uma série de pessoas que não estão mais aqui hoje, mas que fazem parte da minha vida, fazem parte da minha formação pessoal. E tem professores da universidade, professores que hoje são estrelas de televisão e tudo mais, mas que foram meus professores quando estavam começando e que eu ainda passo a acompanhar e passo a respeitar e tenho muito carinho por todos eles. Bom, e eles estão te assistindo, estão te vendo, seus filhos também, então Paulo abre o coração e manda uma mensagem para toda essa galera. Eu acho que eu tenho que mandar uma mensagem dizendo o seguinte: olha, nós temos um caminho, e esse caminho nem sempre ele é um caminho florido, perfumado e iluminado, mas ele sempre é um caminho que leva a um ponto final estabelecido, e onde a gente tem nosso destino traçado. Então a gente precisa fazer o melhor para que a gente possa traçar esse caminho, seguir por esse caminho, montar um foco e chegar onde a gente quer chegar. Eu espero que todos possam ter bastante sucesso em todas as suas colocações. As duas últimas perguntas, Paulo. Você tem a possibilidade de trocar 1 hora do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora você estaria onde e fazendo o quê? Boa, troco meia hora dessa por Vancouver, eu acho. Vancouver me ensinou muito na vida. Uma cidade no Canadá que me ensinou muito. E onde tem uma população bem mista, tem muita gente que veio de fora, chineses e tudo mais. Então há uma convivência muito grande e há um respeito muito grande aos cidadãos. E a última pergunta, uma grande saudade. Puxa, acho que, de novo eu vou te falar, uma grande saudade acho que da minha mãe agora, né? Mas tenho também saudades de pessoas como o Hélio Augusto e tudo mais. Tenho saudade de nadar no Rio Paraíba, saindo da fazenda lá do Seu João e chegando no Clube de Campo Santa Rita. O Rio Paraíba era limpo, gostoso, muito bom de se nadar. Eu tenho saudade dessa época.